Boa noite a todos. Meu nome é Ilo, eu sou frequentador e trabalhador da Casa Espírita Joana de Ângeles. E como fazemos todas as segundas-feiras à noite, neste mesmo horário, nós vamos conversar hoje um pouco sobre o Evangelho de Jesus. Especificamente hoje falaremos sobre o Evangelho no Lar, que é um convite para que Jesus esteja conosco, com a nossa família. Falaremos um pouco de como realizar o Evangelho no Lar e os benefícios para nós mesmos, para aqueles que nos cercam, que nós podemos aurir com essa atividade que é muito recomendada pelos bons espíritos. Antes de iniciar, nós vamos fazer uma leitura de harmonização. Está no livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel. Essa leitura está no capítulo 25 deste livro e fala de nas estradas. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Jesus, segundo Marcos, no capítulo 4, versículo 15. Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor. Junto dele seguem esperançosos todos os espíritos de boa vontade, aderentes, sinceros ao roteiro santificador. Dessa via bendita e eterna procedem as sementes da luz celestial para os homens comuns. Faz-se imprescindível muita observação das criaturas para que o tesouro não lhes passe desapercebido. A semente santificante virá sempre, entre as mais variadas circunstâncias. Qual ocorre o vento generoso que espalha entre as plantas os princípios da vida, espontaneamente, a bondade invisível distribui com todos os corações a oportunidade de acesso à senda do amor. Quase sempre a centelha divina aparece nos acontecimentos vulgares de cada dia, num livro, numa particularidade insignificante do trabalho, na prestimosa observação de um amigo. Se o terreno do teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando-o nas leiras de tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita e cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. Então, com os nossos pensamentos em Deus, em Jesus, o nosso Mestre, nós vamos, neste momento, serenar a nossa alma, serenar os nossos corações, a nossa mente, rogando ao querido Mestre Jesus que esteja conosco, rogando ao querido Mestre Jesus que se apiede da nossa ignorância, que mesmo sabendo que ainda somos espíritos muito mais próximos do começo da jornada do que do fim dela, que nosso querido Mestre tenha paciência com as nossas dificuldades e que continue a ser o farol, iluminando o nosso caminho, direcionando os nossos passos e nos mostrando por onde seguir a fim de encontrarmos a felicidade eterna. Querido Mestre Jesus, muito obrigado por estares conosco nesta noite e em todos os nossos dias. Muito obrigado porque permites que os bons espíritos estejam conosco, conduzam o nosso pensamento e nos oriente a uma forma de viver que seja mais concernente com aquilo que tu ensinaste. Obrigado, querido Mestre Jesus, e ser conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então, feita a nossa prece,
nós vamos falar aqui alguns minutinhos, não muitos, sobre o Evangelho no lar. O Evangelho no lar, que especialmente nesse momento em que vivemos, né, e que vive a humanidade, ele é de extrema importância para que, como disse a leitura inicial que aqui fizemos, nós preparemos as leiras do nosso coração para que o Cristo possa semear as sementes do amor divino e que essas sementes possam crescer. Precisamos preparar o terreno do nosso coração e o terreno do nosso lar. O lar que é a base citada pelo Cristo para construir esse mundo de amor, para construir um mundo de felicidade que todos nós almejamos. Então, o convite hoje à noite para a gente entender o que é o Evangelho no lar e como, para que tudo seja bem feito, né? Para que tudo seja feito com proveito, a gente precisa entender como funciona. Então, nós vamos aqui começar com o conceito do que é o Evangelho no lar, né? E diz no livro Orientação aos Centros Espíritas que é uma reunião semanal da família em dia e hora previamente estabelecidos para o estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita e a oração em conjunto. Se oramos isoladamente, só nós, né, isolados, e se isso nos traz benefício, imagine se pudéssemos sempre fazer com que a nossa família, os nossos amigos se juntassem a nós nesse momento e somassem as suas vibrações de amor às nossas e que ela se expandisse por toda a comunidade onde a gente vive. Certamente, nós poderíamos, então, viver momentos de paz, momentos de menos sofrimentos do que os que estamos experimentando nos dias de hoje. E como fazer essa reunião do Evangelho do Lar? A orientação é que nós escolhamos um dia da semana, ou mais, né? Sempre naquele mesmo dia, naquele mesmo horário. E por que procurar fazer sempre no mesmo dia e no mesmo horário? Porque se granjeamos a presença dos bons espíritos para nos socorrer nesse momento, para nos esclarecer, para nos fortalecer no caminho, e como os bons espíritos são sempre organizados, se nós pudermos fazer sempre no mesmo dia e na mesma hora esse encontro, mesmo que seja mais do que um dia da semana, certamente fica mais fácil para esses nossos amigos estarem conosco e poderem nos auxiliar nesses momentos de prece. Crianças que estejam no lar, né, podem e devem fazer parte dessa reunião, porque a gente precisa começar a plantar no coração desses que estão conosco na jornada e que são ainda infantes, né, são ainda crianças, plantar a semente de Jesus. Porque se nós não semearmos as boas sementes, alguém vai cuidar, como também a gente leu no texto de hoje, antes de começar a nossa reunião, se nós não cuidarmos de plantar as boas sementes, alguém vai cuidar de plantar as ervas daninhas. Pode acontecer de, no momento que a gente marcou para fazer o Evangelho no lar, a gente estar na presença de algum visitante, algum amigo, algum parente que esteja nos visitando. Nada impede de nós convidarmos esses amigos, né, a fazerem parte da nossa oração, a fazerem parte desta comunhão de boas vibrações, até porque muitas vezes esses amigos não estão ali à toa, né? O acaso não existe, costumamos dizer na doutrina espírita. Muitas vezes são amigos que estão mais necessitados do que nós da presença divina, da presença de Jesus em seus corações. Então, convidando-os nesse momento, nós podemos estar prestando um grande serviço de amor para eles. Caso haja necessidade de fazer essa reunião sozinho, porque as outras pessoas não queiram nos acompanhar, não há problema algum. A gente pode começar sozinhos, né, no nosso lar. Às vezes a família
não é espírita, ou a família às vezes tem dificuldade com crenças religiosas, mas certamente percebendo o benefício que aurimos de tranquilidade e de paz com esses momentos do Evangelho no lar, nós pelo menos vamos deixá-los curiosos e com o tempo eles vão querer participar também. E até contamos para isso com a ajuda dos bons espíritos que nos cercam, especialmente nos momentos do Evangelho no lar. O roteiro, como fazer essa reunião, né? A gente faz uma prece inicial, uma prece simples, uma prece do coração, e procuramos nos sintonizar com os bons espíritos, nos sintonizar com Jesus, com Deus. Em seguida, fazemos uma leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, ou de algum outro livro que traga mensagens evangélicas. Logo aqui em seguida vamos nomear alguns dos livros que são bastante úteis para esse tipo de atividade. Mas, se pudermos, fazer sempre esse encontro utilizando o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um tratado de amor, um tratado que o nosso mestre nos enviou. E, em seguida, nós podemos fazer um comentário sobre o que nós lemos, né? Sempre trazendo as questões morais do dia a dia, procurando aplicar aquilo que a leitura que fizemos no nosso dia a dia, para que todos que estejam presentes na reunião possam fazer uso, possam se utilizar daquilo que aprendemos no momento da reunião do Evangelho no lar, naqueles momentos difíceis que enfrentamos durante o dia, naqueles momentos que são bons e que temos que lembrar de agradecer a Deus, a Jesus. Então, esse estudo, esse encontro, né, essa leitura desses textos, certamente nos fortalecerão para que possamos encarar as dificuldades da vida. Após essa leitura, essa conversa sobre os textos lidos, nós podemos fazer vibrações por nós mesmos, pelo nosso lar, pela nossa família, por aqueles que nos cercam, rogando a Jesus que tenha piedade das nossas dificuldades, da nossa ignorância, e que possa socorrer a nós todos, aqueles que estão próximos de nós, e que a sua bondade possa se espargir sobre toda a humanidade. Podemos pedir por aqueles nossos parentes que estão em dificuldades, pelos nossos amigos, pelas pessoas que são próximas de nós. Podemos pedir pelos dirigentes do nosso país, para que sejam esclarecidos, por aqueles que dirigem as nossas comunidades, para que então, com o socorro das vibrações divinas, nós possamos então começar a construir um lugar melhor para nós aqui onde vivemos. Depois disso tudo, fazemos uma prece de encerramento, de novo, rogando ao nosso querido Mestre Jesus que esteja no nosso lar, que nos proteja daquilo que trazemos dentro de nós mesmos, que são os geradores das nossas dificuldades, que nos socorra nos nossos momentos difíceis. Isso posto, encerrada essa reunião, procuramos permanecer no nosso lar, procuramos permanecer em harmonia com aqueles que nos cercam, e quando nos dirigimos para os momentos do sono do corpo físico, novamente fazemos uma prece para Jesus, rogando que possamos, no momento de semidesligamento do nosso corpo físico, no momento do sono, possamos estar com os bons espíritos e que eles possam nos socorrer. Conforme falei, os livros sugeridos para fazer o Evangelho no lar, para fazer essa leitura, o principal é o Evangelho segundo o Espiritismo. Se puderem fazer uso dele, é melhor. Mas temos também a série Fonte Viva, cujo um dos textos nós lemos aqui no começo da nossa reunião. O texto que eu li é do livro Pão Nosso, que faz parte da coleção Fonte Viva, de Emmanuel. São textos de fácil compreensão,
Eu digo de fácil compreensão porque muitas vezes temos crianças, adolescentes junto conosco, né? Agenda Cristã de André Luiz, Jesus no Lar, Luz no Lar, Deus Aguarda, Mestre de Amor e outros de conteúdo semelhante. São livros que facilitam a compreensão dos ensinos do Cristo Jesus e que nos conduzem os pensamentos para momentos de maior harmonia. Como eu falei há pouco, a gente faz leitura desses textos e procura vincular o que a gente leu às nossas questões do dia a dia. Então, eles com certeza vão ser úteis para nos auxiliar nas tomadas de decisões que estejam mais concernentes, mais ligadas àquilo que o nosso querido Mestre Jesus nos ensinou. A finalidade do Evangelho no Lar. Estudar o Evangelho segundo o Espiritismo de maneira programada, criar o hábito do estudo evangélico e da oração em família. Criar o hábito do estudo evangélico e da oração em família. Esse é um hábito que nós perdemos. Eu diria que eu me lembro quando eu era criança, pequena, e eu não sou de família espírita. Minha família é descendente de italianos, eram bastante católicos, mas nós tínhamos o hábito da oração. Pelo menos um dia na semana, nós nos reuníamos junto com a minha avó e fazíamos uma prece, rezávamos o terço, mas enfim, fazíamos uma prece. Fazíamos, da nossa forma, naquela época, o Evangelho no Lar. E era um hábito saudável, porque era claramente perceptível que depois da gente fazer aquelas preces, tudo se acalmava dentro de casa. Mas nós perdemos esse hábito, principalmente na sociedade moderna, onde tudo se resume a redes sociais, tudo se resume aos celulares, aos computadores, e muito pouco tempo a gente dedica para aqueles que estão próximos de nós. Então nós temos que resgatar esses hábitos. A doutrina espírita, Jesus, nosso mestre, nos convida a desenvolvermos novamente esses hábitos da oração em família, fortalecer esses laços. Porque se na família nós temos aqueles que foram nossos desafetos e também aqueles que são nossos queridos afetos, né? Nós temos que, através da prece, harmonizarmos-nos com aqueles que estão próximos de nós e que temos algo a resgatar e fortalecer os laços com aqueles que já nos queremos bem. Mas precisamos urgentemente voltar a construir esse hábito de orar em família, porque só assim nós reconstruiremos os pilares da sociedade, que sem dúvida nenhuma são os laços de família. Higienizar espiritualmente o lar por meio de pensamentos e sentimentos elevados em momentos de prece, paz e união. O que nós queremos para o nosso lar? Será que nós queremos desarmonia? Será que nós queremos brigas dentro de casa ou nós queremos que tudo esteja em paz, que consigamos conviver com os nossos irmãos, pai, mãe, filhos, tia, tio, em harmonia? É óbvio que todos nós queremos paz, que todos nós queremos o aconchego do lar dentro do nosso coração. Mas para isso nós precisamos construir, isso não vem do nada. Nós precisamos higienizar, como diz o texto aqui, espiritualmente o nosso lar. Que tipo de vibrações nós estamos trazendo para dentro de casa? Especialmente nesse momento em que a humanidade vive momentos difíceis. A gente liga a televisão, o noticiário, são só notícias ruins. Será que tudo no mundo está ruim? Meus amigos, convido a uma reflexão. Será que não existe nada de bom nesse mundo? Eu garanto para vocês. A porção de coisas boas nesse mundo é muito, mas muito maior do que as dificuldades com as quais nós nos deparamos. O problema é que nós temos o hábito de sintonizar com as coisas que são negativas. Então, o convite do Evangelho no Lar, para que pelo menos um dia da semana, num momento e numa hora pré-determinada, nós saibamos sintonizar com as coisas boas que nos cercam. Porque só assim
a gente vai trazer tranquilidade e paz para o nosso coração. Talvez ligar menos a televisão e procurar conversar mais com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos familiares, enfim. Será que eles não estão precisando de um ombro amigo, de um amparo? Será que nós mesmos não estamos precisando desse suporte? Pois então, temos todos amigos, familiares ao nosso derredor. Mas precisamos sintonizar com isso, precisamos estar com essas vibrações presentes na nossa mente e no nosso coração. Vamos nos desligar o convite, vamos nos desligar um pouco das coisas negativas. A situação é grave, exige cuidados. Mas o mundo não está definitivamente acabando. Muito pelo contrário. Estamos só começando uma nova era de mais paz e mais felicidade no nosso mundo. Mas para isso, precisamos estar sintonizados com esses momentos de felicidade. Imagine então, se um indivíduo, como está aí na gravura que estamos projetando agora, sozinho, sintonizado com a espiritualidade, ele consegue trazer paz para si mesmo. Aquele momento em que nós nos recolhemos ao quarto íntimo dentro de nós, como Jesus nos ensinou, e sintonizamos com Ele, com o nosso Mestre, sintonizamos com Deus, aquilo nos traz uma paz, uma tranquilidade, uma felicidade que é duradoura dentro de nós. Agora imagine se pudéssemos fazer isso tudo em família. Todos os familiares do nosso lar podendo, ao mesmo tempo, encontrar essa tranquilidade, essa paz e essa felicidade. Imagine se nós pudéssemos estender isso à nossa comunidade. E além de nós mesmos, do nosso lar, da nossa família, a comunidade toda pudesse estar sintonizada nesse momento com Jesus, nosso Mestre. E se um país inteiro pudesse, em algum momento, estar sintonizado com Jesus, afastando toda a sombra da desavença, o sectarismo político, religioso, e pudéssemos todos, num momento, estar pensando em uníssono e vibrando em uníssono com o nosso Mestre Jesus, certamente construiríamos um mundo melhor. Certamente teríamos mais momentos de paz do que momentos de guerras. Mas isso depende de nós. E precisamos construir isso primeiro dentro de nós e na nossa família, para depois estender para a comunidade, para um país e para o mundo inteiro. Fortalecer os laços de família, da afinidade familiar, outro dos objetivos do Evangelho no lar. Veja, Emmanuel vem dizer que tudo começa no lar, que a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. É no lar que a gente vai construir dentro dos nossos esse sentimento de caráter, o moral, a necessidade de se estar em paz, tudo isso tem que ser construído dentro do lar. Não é na escola, não é no trabalho que isso vai se construir. É dentro de casa. Os estabelecimentos de ensino, propriamente do mundo, podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Gente, só o Instituto da Família pode educar. Só o lar pode edificar o homem. A escola não vai fazer isso. A escola é importante para o conhecimento formal, mas só a família vai construir o indivíduo. Na sua grandiosa tarefa de cristianização, essa é a profunda finalidade do Espiritismo evangélico no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça, e novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre os homens em lares cristãos para a nova era da humanidade. A nova era da humanidade. Quem diz isso é Emmanuel, no livro O Consolador, numa psicografia de Francisco Cândido Xavier. A nova era, meus irmãos, vai ser construída dentro do lar. E como é que nós estamos construindo isso?
Como é que nós estamos educando os nossos filhos? Com a TV, com o celular, com o computador? Não estou dizendo que isso é ruim, isso é bom também. Mas quem vai educar a criança, quem vai educar os filhos, vai ser o pai, vai ser a mãe. Eles precisam estar presentes. Que sociedade nós estamos criando? E aí, o evangelho no lar, trazendo as benesses desta construção evangélica para os nossos filhos. Para que eles conheçam Jesus. Para que eles saibam quem é Jesus. Para que não vivam perdidos no mundo e sem rumo. Esse é o convite do Evangelho no Lar. O principal convite para a gente reconstruir, refazer, como diz Emmanuel, os nossos lares, as nossas crianças. E aí, para nossa reflexão, como a gente faz todas as segundas-feiras, eu trouxe um texto aqui maravilhoso de Joana de Ângeles, a patrona da nossa Casa Espírita, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, e que está no livro SOS Família, e que é sobre o Evangelho no Lar. Então eu vou ler esse texto como uma prece, para que nós possamos refletir um pouco. Dedica uma das 7 noites da semana ao culto do Evangelho no Lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Olha, meus irmãos, que profundo isso. O Evangelho no Lar para que o Mestre querido Jesus possa pernoitar em nossa casa. Prepara a mesa, coloca a água pura, abre o Evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Gente, Jesus virá nos visitar. Não tenha dúvida disso. Tenha fé. Jesus virá nos visitar e pernoitará conosco. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Jesus no lar é vida para o lar. Não aguardes que o mundo te leve à certeza do bem variável. Distende da tua casa cristã a luz do Evangelho para o mundo atormentado. Não esperemos que alguém envie a paz para nós. Vamos ser nós aqueles que enviam a paz para aqueles que necessitam. O convite de Joana de Ângeles. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício com a comunhão com o alto. Olhem, quando nossa família se reúne para orar, para fazer o Evangelho no lar, toda a rua recebe as benesses. Se alguém num edifício de apartamentos alça aos céus a prece da comunhão em família, todo o edifício se beneficia qual lâmpada ignorada acesa na ventania. Não te afastes da linha direcional do Evangelho entre os teus familiares. Continua orando fiel, estudando com os teus filhos e com aqueles a quem amas as diretrizes do Mestre e, quando possível, debate os problemas que te afligem à luz clara da mensagem da Boa Nova, examina as dificuldades que te perturbam ante a inspiração consoladora do Cristo Jesus contigo. Quando a gente faz o Evangelho no lar, toda a comunidade onde a gente vive se beneficia. O estudo dos textos que lemos vão servir de remédio para as nossas angústias.
Não demandes a rua nessa noite, senão para os inevitáveis deveres que não possas adiar. Fica em casa, terminou o evangelho no lar, fica em paz com a tua família, te recolhe, a não ser que não tenha outra maneira. Demora-te no lar para que o divino hóspede, Jesus, aí também se possa demorar. E quando as luzes se apagarem, à hora do repouso, ora mais uma vez, comungando com ele, como ele procura fazer, a fim de que, ligado a ti, possas em casa, uma vez por semana, em 7 noites, ter Jesus contigo. Diante destas palavras lindas de Joana de Ângeles, nós vamos encerrar o nosso encontro de hoje com uma prece ao nosso Mestre Jesus, como se estivéssemos acabado de fazer o nosso Evangelho no lar, rogando ao nosso querido Mestre que permaneça conosco, que se demore em nosso lar, para que nós possamos encontrar a paz nos nossos corações. Rogamos a Ti, querido Mestre Jesus, que a paz deste momento, que a Tua luz que inunda as nossas mentes e o nosso coração, possa se espargir por todos aqueles próximos de nós, na nossa comunidade, em especial o nosso lar, que essas luzes sirvam para aclarar o pensamento daqueles que dirigem o nosso país, que há de ser um dia o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Que nós saibamos enxergar ao nosso derredor as coisas positivas, as boas coisas que nos cercam, que existem aos milhares, e que saibamos nos desvincular dos pensamentos negativos, daqueles que querem nos levar ao desespero, nos levar à desesperança. Ilumina-nos, Mestre Jesus, acalmando os nossos corações e fazendo com que possamos seguir em paz, lembrando sempre dos teus ensinamentos. Que assim seja. Obrigado a todos por terem me ouvido e que a paz de nosso Mestre siga em nossos corações.